radiocondomínio.com, a número 1 em informação condominial. radiocondomínio.com. Para você, uma ótima tarde de quarta-feira, 25 de março do ano de 2020. Você está ouvindo a primeira plataforma web digital do país a transmitir informação condominial 24 horas por dia. Tudo sobre condomínios você acompanha aqui. E olha, a gente disparou aqui para os nossos contatos um pouquinho mais cedo um banner de uma entrevista que vamos fazer com o advogado Dr. Marcos Vinícius Martins para falar sobre os desdobramentos do coronavírus dentro dos condomínios, sobretudo sobre a situação trabalhista, a situação dos síndicos. Essa entrevista estava marcada para as 16 horas, mas nós optamos por fazê-la agora às 17 horas. Eu quero agradecer a sua audiência e o seu carinho. Vamos então agora falar com o Dr. Marcos Vinícius. Olá, boa tarde, Dr. Marcos Vinícius Martins. Me ouve bem por aí? Rodriguinho, boa tarde. Te escuto bem. Ótimo, que bom, doutor. Doutor, tá de quarentena, tá de pijamão em casa, como é que tá? Tá no home office? Tô no pijama office, né? Eu tô de quarentena como acho que quase todos, né? Mas a gente mantém aquela disciplina espartana de horários e atividades. Que não pode parar, né, doutor? Não pode. É verdade. A gente estava aqui comentando e muito preocupado com a situação dos condomínios de todo o Brasil e em como isso pode refletir nas finanças, né, do condomínio. Pode sim, né, doutor? De alguma forma atrapalhar, né? Rodriguinho, você já fez a introdução e sabe muito bem, os ouvintes sabem, nós estamos num cenário de crise de saúde, essa crise está refletindo nas atividades e as atividades econômicas, e cada um a seu modo está sofrendo consequências financeiras. Óbvio que essa consequência vai chegar nos condomínios, seja porque os condôminos terão dificuldades, seja porque as prestadoras de serviços terão dificuldades. É fatal que isso chegue aos condomínios. E o síndico, de alguma maneira, ele pode se precaver dos problemas que virão lá na frente. Com quem ele poderia contar nesse instante, doutor? A equipe de contadores, os advogados. O que o síndico deve fazer? Dá uma dica aí para, gente, acho que nós vamos ter problema lá na frente. Qual o primeiro passo para o síndico fazer, para o síndico tomar em relação a enxugar as despesas do condomínio, questões trabalhistas? Rodriguinho, você já apontou o caminho. Duas equipes são essenciais para assessorar o condomínio. Uma delas é o jurídico e outra delas é a contabilidade. A contabilidade vai apoiar o condomínio síndico no aspecto da administração financeira. São os contadores que vão ter uma maior facilidade para assessorar, dizendo gastos que podem ser interrompidos, ou melhor dizendo, gastos que estão excessivos, gastos que vão apresentar alguma dificuldade, aonde a gente pode diminuir gasto se houver excesso. E o jurídico vai talvez traçar as estratégias e os caminhos com base na lei, estabelecendo aí opções viáveis para que o síndico e o condomínio não sejam depois responsabilizados por isso. E de alguma forma, doutor Marcos Vinícius, o condomínio pode fazer algum acordo com os trabalhadores no sentido de diminuir a carga horária, diminuir de alguma forma um percentual do salário? Haja vista que a gente tem visto nesses últimos dias muitas informações a respeito disso. Parece que o presidente tinha autorizado até a suspensão do salário por 4 meses, depois voltou atrás, não pode mais. Você acha que o condomínio também vai precisar entrar para fazer um acordo com os funcionários? Olha, é possível que isso aconteça. Como você disse na tua pergunta, o governo federal editou a medida provisória 927, está sendo super comentada em todos os canais jurídicos. Na sua origem, ele previa aí até a suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão, ela já foi revogada pelo próprio governo federal, mas a medida provisória, o resto dela continua em vigor.
Então, a ideia dessa medida provisória, embora o debate esteja aberto e ela esteja recebendo críticas, mas a ideia dela é dar alguma margem de flexibilização excepcional. Essa flexibilização nas regras trabalhistas seriam, para esse momento excepcional, não seriam permanentes, mas com o intuito de dar alguma ferramenta para que os empregadores, de modo geral, os condomínios também, mas não apenas os condomínios, que eles tenham condições de gerenciar essa dificuldade financeira para que não se chegue numa situação de ter que fazer demissões, enfim, coisas mais prejudiciais ainda. Então, essa medida provisória, ela trouxe algumas ferramentas, por exemplo, a suspensão do pagamento das parcelas do FGTS. Então, aí a medida provisória trouxe essa previsão aí, os meses de março, abril e maio, a medida provisória contempla autorizando aí o postergamento da obrigação. Há outras ferramentas que os empregadores, de modo geral, repito, né, embora que a gente esteja focando no condomínio, mas isso está aberto para os empregadores, de modo geral. Então, a antecipação de férias individuais é uma outra solução. As férias individuais, elas não podem, pela regra normal, ser antecipadas em períodos muito curtos. Aqui a medida provisória autorizou a períodos inferiores a 5 dias. Acordos individuais também são permitidos. Então, são ferramentas que a medida provisória trouxe para tentar dar soluções para esse momento de excepcionalidade. No que diz respeito aos acordos individuais, seria como mais ou menos a gente dizer que neste momento, apenas neste momento, os acordos individuais patrão-trabalhador estariam valendo acima das leis trabalhistas. É isso? Seria correto dizer assim? Não sei se a colocação está correta. Digamos que a ideia está no rumo correto, né? A legislação trabalhista, a Constituição Federal, a legislação, o sistema jurídico acaba estando na base de tudo. Mas foi dada a permissão para validar esses acordos individuais. Isso sim. Agora é necessário destacar que os acordos coletivos estão sendo realizados. E aí cada estado, com a sua realidade, com os seus respectivos sindicatos, dependendo da categoria, né, categoria de empregadores e empregados, pode estar realizando acordos coletivos. Então, nesse caso, os acordos coletivos terão primazia diante dos individuais. Mas, na ausência de um acordo coletivo, a medida provisória está, sim, permitindo os acordos individuais. E aí, por exemplo, que tipo, no caso de um condomínio, né? Que tipo de acordo que poderia ser feito com os funcionários? Uma carga horária menor, diminuição no salário? Que tipo de acordo, assim, acho que os condomínios poderiam fazer? A pergunta, Rodriguinho. A questão do ajuste de carga horária, ele é um ponto que pode ser negociado. A questão do salário ser reduzido, existe aí uma grande divergência, porque é um tema bastante sensível. Há aqueles que vão entender pela redução proporcional nesse momento de crise, onde você faz um ajuste com o empregado para reduzir a jornada e proporcionalmente o salário. Outros entendem que essa redução já não seria possível. Se for por acordo coletivo, fica mais respaldado o empregador. Mas por acordo individual, ele vai ter um possível questionamento nesse ponto que questiona, que estabelece a redução de salário. Mas existem talvez algumas outras alternativas, né? Eu sugeri o atraso, né? A postergação do recolhimento do FGTS, que a medida provisória permitiu. Mas a antecipação de férias individuais, por exemplo, é uma ideia também. A antecipação de feriados, né? Feriados que seriam gozados no futuro, eles podem ser antecipados para o momento atual. Estabelecimento de bancos de horas, também a medida provisória contemplou essa possibilidade. Então são ferramentas jurídicas que os empregadores gerais, no modo geral, e os condomínios aqui que nos interessam de mais perto, poderão
de acordo com a sua contabilidade, com o seu jurídico estabelecer. E assim, uma das possibilidades também, que é as rescisões contratuais, as possíveis demissões, não resolve o problema de todo, porque quando você vai demitir um funcionário sem justa causa, você precisa pagar as verbas rescisórias, né? O que, de certa forma, onera também, dependendo da quantidade de anos que aquele funcionário está ali no condomínio ou na empresa, né? Perfeito, Rodriguinho. Um ponto que é importante destacar é que se o empregador chegar a um ponto onde a demissão seja a solução radical que ele encontrou, o quadro aí de pandemia, o quadro de perigo aí em relação à saúde, é uma excepcionalidade na vida social, uma excepcionalidade na vida econômica, mas isso não configura justa causa para fins de demissão na lei trabalhista. Então ele seria chamado a pagar as verbas rescisórias. É claro, empregados mais recentes, talvez até no período de experiência, gerariam um ônus menor. Uhum. Então isso, infelizmente, acaba sendo uma opção que está no leque, né, no cardápio aí de alternativas. Eu quero crer que, assim, os empregadores, de modo geral, eles querem ver os seus negócios funcionando, que o condomínio tem que funcionar. A demissão é uma alternativa me parece sempre ser de última escolha. Mas na eventualidade dela ser o caminho escolhido, sim, as verbas rescisórias por uma indenização sem justa causa seriam todas aplicadas. Precisam ser pagas. E doutor, de alguma forma, um funcionário que tenha sido demitido nessa crise, demissão sem justa causa mesmo, tá? A empresa ou o condomínio pagando todas as verbas rescisórias, tudo certinho, aviso prévio, indenizado, ele poderia, ali adiante, daqui a alguns meses, talvez mais um ano, adentrar na justiça falando que foi injustamente demitido por causa da crise, uma vez que o condomínio tenha pago todas as despesas? É uma pergunta bem interessante, Rodriguinho, bem interessante. E eu já... Alô? Me escuta, Rodriguinho? Tô te ouvindo. Ouvi um bip aqui no áudio, enfim. Continuando. É uma pergunta instigante e certamente ela vai encontrar respostas diferentes em professores e advogados diferentes. Da onde eu enxergo, eu não acho que seria o caso de uma indenização complementar pelo fato dessa demissão ter acontecido neste momento. É claro que é um assunto delicado e aberto ao debate, mas do lado do empregador, como eu disse, né, modo geral, pensando pela regularidade das relações contratuais em geral, do contrato trabalhista também, o empregador não quer demitir, o empregador quer que o seu negócio funcione, que, enfim, se for um emprego doméstico, né, que a sua casa esteja bem assistida, se for no condomínio, que o prédio, que os moradores estejam bem assistidos. É esse o interesse do empregador. O empregador, modo geral falando, não vai querer demitir. Agora, eventualmente a demissão será imposta pela necessidade, e como a legislação prevê que esse é um direito do empregador, desde que ele faça a demissão de modo regular, desde que ele pague as verbas indenizatórias previstas na legislação, o empregador vai ter acesso ao sistema de seguro-desemprego, seguridade social, modo geral. Então, isso é o sistema funcionando de modo normal. Eu não vejo aí uma causa para que o empregador depois, né, pleiteie uma indenização suplementar, mas ressaltando que essa questão ela é delicada e outros advogados eventualmente podem ter uma opinião divergente. Radiocondomínio.com. Até porque, né, doutor, não tem nenhum condomínio nadando de braçada no dinheiro. Então, onde haviam 5 funcionários tem 3, onde haviam 3 tem 1. Então, assim,
de alguma maneira, o condomínio também não pode ficar desassistido, né? Não pode simplesmente demitir e deixar de recolher o lixo. Demitir e não colocar um porteiro lá 24 horas, né? Uma portaria inteligente. Não tem como fazer isso. Então a solução seria mesmo um acordo entre partes, né? Esse momento, Rodriguinho, é um momento de incerteza jurídica, porque nós não temos como prever os desdobramentos financeiros nos negócios, nas relações econômicas, e nós não temos como prever o comportamento do judiciário diante dessa situação. Por conta dessa incerteza, e veja, o cenário ele é ruim para todos os lados. O empregador, o empregado que tem o seu emprego comprometido, que tem a sua renda mensal comprometida, é claro que ele está exposto. Mas o empregador também está exposto. Então eu no meu escritório eu estou no momento de redução de entrada de clientes. Eventualmente um cliente pode não ter condição e precisar eventualmente fechar as portas. Um contrato que estava engatado acaba não se concretizando nesse momento. A gente tem uma redução de renda. Com redução de renda, como é que eu pago a minha secretária, meu funcionário? Esse quadro, ele é bilateral. É claro que existem exceções, mas pensando pela normalidade, ele é bilateral. Então daí, veja, todo mundo vai ter um grau de prejuízo. E aí, diante dessa incerteza que eu comentava antes, a gente não sabe como serão as respostas do judiciário. A grande recomendação é a famosa canja de galinha, né, a prudência, né? E a gente trabalhar soluções negociadas, soluções que almejem aí a satisfação mediante a satisfação das obrigações mediante acordos negociados. É o melhor caminho. Até porque pelo que eu percebo aqui, a gente conversa com muitos síndicos, tá todo mundo meio grilado com um possível aumento de inadimplência. Outro dia a gente conversou aqui sobre isso, de repente até por causa dos juros, né, que diminuiu. Você podia falar um pouquinho? Hoje em dia os juros é menor para a taxa condominial atrasada, apesar das resoluções jurídicas no caso de inadimplência serem mais rápidas, os juros é menor. E aí aquela questão, né, doutor? Pintando um desemprego na família, as pessoas optam por comprar comida e pagar as contas essenciais, né? Luz, água e talvez até telefonia. Então, de alguma maneira, o condomínio acaba sendo prejudicado. O pessoal, não, eu vou deixar para pagar o condomínio depois. Não deveria ser assim, porque o condomínio tem despesas, né? É verdade, é aquilo que a gente comentava no começo, dos desdobramentos incalculáveis que essa crise vai nos provocar. E você tem toda a razão, né? Se seu orçamento foi reduzido e as suas contas básicas e fixas não foram, é inevitável, você acaba tendo que escolher o que você vai pagar primeiro. E a questão da taxa condominial, ela foi um debate que foi iniciado com o nosso Código Civil atual, né, que ele, publicado em 2002, com vigor a partir de 2003. Mas nesse Código Civil que temos atual, a regulamentação do condomínio edilício trouxe aí uma limitação para a multa e para os juros da inadimplência, das taxas condominiais, eu digo, né? E muitos administradores fazem essa crítica, no sentido de que se a multa é pequena, se os juros é reduzido, acaba sendo a primeira despesa que o devedor, que tem várias contas para pagar e não tem condição de pagar todas naquele momento, ele vai escolher a menos prejudicial. Como você disse aí, a gente imagina, né, como serviços essenciais. Eu não posso viver sem água. Se eu deixar de pagar minha água, a empresa fornecedora vai cortar o fornecimento. Luz a mesma coisa, telefonia a mesma coisa. Então, se eu parar de pagar o condomínio, a verdade é que eu vou continuar morando aqui no meu apartamento. Vou continuar ocupando o meu escritório na sala comercial.
É claro que isso pode ser resolvido juridicamente, mas o tempo disso é projetado no futuro, então isso acaba sendo uma opção. Eu queria só comentar, Rodriguinho, porque me parece importante, embora não ligado diretamente, mas a gente tem visto aí nos debates jurídicos, alguns estados, eles estão, algumas associações, defensorias públicas, aqui em Brasília a OAB-DF agiu, pleiteando medidas judiciais para que sejam impedidos os cancelamentos nesses serviços públicos que a gente comentou, água, luz, telefonia, por conta de inadimplemento neste momento de crise. Então, vale a pena cada um no seu estado olhar se essas medidas foram implementadas pelo judiciário ou por órgãos federais, né, a ANEEL, algum órgão regulador do setor, porque nesse momento me parece que têm sido encaminhadas essas medidas para que os serviços essenciais não sejam cortados, né? E vale para todo mundo, inclusive para os condomínios, né? Sim, perfeito, exatamente. De certa forma, então assim, já temos a medida aí de postergar o FGTS, se eu não me engano é por 4 meses ou por alguns meses, até maio. E mais essa medida de algumas operadoras que vão conceder uma extensão no prazo para pagamento, porque na verdade você não vai deixar de pagar a conta, né? Você só não vai ter o serviço suspenso, não é isso? Exatamente, você não deixa de ser devedor, você simplesmente não vai ter a punição da interrupção do serviço, que aconteceria numa situação de normalidade. Poxa vida, viu, doutor? Que crise, né? Que crise sem precedentes, né? Não só dentro dos condomínios. Estamos aqui numa crise que, de fato, sem precedentes. E a gente está falando aqui de desdobramentos, mas na verdade não é possível saber o que pode acontecer, né? Já visto que são muitas informações de todos os lados, né? Ontem mesmo houve um pronunciamento do presidente do país recomendando que as pessoas voltem à vida normal, que as crianças retornem às escolas. Aí hoje você acorda assistindo um noticiário onde os especialistas em saúde recomendam que fiquem em casa, que não saiam. Então o brasileiro está num momento de muita indecisão e de incerteza. Rodriguinho, o pronunciamento ontem foi, para dizer o mínimo, polêmico, né? E de fato eu acho que nenhum de nós, eu acho que ninguém pode se arvorar na condição de detentor de uma bola de cristal para saber o que é, o que não é. E o que nós fazemos, modo geral, a gente faz isso na vida modo geral, e a gente está fazendo isso de novo, é confiar nas autoridades. Assim como se você tem uma dúvida jurídica, vai procurar um advogado, se eu tiver uma doença para tratar, eu vou procurar um médico, se eu quiser um projeto para minha casa, eu vou procurar um arquiteto, e por aí vai. Nesse momento, a autoridade sanitária de saúde pública do mundo está preocupada. Eu tendo a confiar na autoridade médica. É verdade, né? Que são especialistas, né? Nada melhor do que falar com especialistas ou ouvir um especialista. É verdade, é um momento de segurança. O debate está instaurado desde ontem, né? O meio de comunicação aí está todo mundo, uns batendo, outros aplaudindo, mas enfim, faz parte da vida. De fato, os desdobramentos financeiros, eles são muito pesados. E veja que eu falo na posição de leigo, não tenho nenhuma formação de economia, nada disso, mas mesmo como leigo, fazendo um raciocínio bem simplista e superficial, a gente consegue ver que os desdobramentos são muito graves, E a gente espera que o governo, com medidas, buscando sempre o equilíbrio do contrato, das relações contratuais, o judiciário, quando for chamado a atuar, que aplique essa ideia de equilíbrio, né, que ninguém pode pagar a conta sozinho, e evidentemente nós que somos, vamos dizer assim, os diretamente afetados, as pessoas precisam buscar um posicionamento de equilíbrio e de razoabilidade. Então, se eu sou um locador, digamos, eu atuo muito junto a imobiliárias, tá? Se eu sou um locador e eu estou vendo que o meu inquilino, ele não pode funcionar, será que
será que eu poderia querer aplicar o contrato, né, e cobrar a mensalidade cheia de cima para baixo? Talvez eu tenha uma força jurídica contratual, mas será que na prática isso é a melhor solução para nós dois, assim, para a relação, né? Compreendo. Ou será que seria uma alternativa mais interessante eu conceder um pouco, talvez um desconto, talvez uma dilação de prazo? De novo, sentar na mesa e negociar uma solução para que as partes busquem um equilíbrio. Todos serão afetados. A gente tem que buscar o equilíbrio para dividir esse ônus. Seria injusto que um sozinho suportasse esse ônus. Não tem jeito. Todo mundo vai pagar uma parte dessa conta, né? Todo mundo. Inevitavelmente, de modo direto ou indireto, mas sim. Mesmo o governo vai pagar a parte dele. Eu li alguma coisa a respeito, doutor, não sei se procede ou não, que alguns shoppings, aí no caso de Brasília, nós estamos falando para todo o Brasil, mas eu vi eu li essa matéria falando de Brasília, Distrito Federal, que alguns shoppings vão conceder um desconto proporcional no valor do condomínio e do aluguel, né? Assim, os dias que os shoppings estão fechados não serão cobrados na fatura, seja do condomínio lá do shopping ou na própria sala, né? Que são alugados. Ouviu falar disso aí, doutor? Sim, é verdade, procede, ouvi sim. É só para deixar o nosso ouvinte atento, né? Como você disse, a gente está falando em âmbito nacional. Essas medidas estão sendo reguladas e estabelecidas localmente. Então a realidade de Brasília pode não ser a mesma realidade de outro estado da federação. Embora exista aí vamos dizer assim, a tendência das coisas se aproximarem, mas a realidade local, ela tem que ser analisada conforme o seu caso. Aqui no DF, de fato, veio essa medida para negociar, estabelecer alguma forma de acordo e equilíbrio, de novo a ideia de equilíbrio, na relação entre o inquilino lojista de shopping center e a empresa administradora do shopping center. Me parece bem razoável, bem salutar e bem-vinda, né? Porque ninguém quer que o inquilino seja obrigado a fechar sua loja, e na verdade é isso que vai acontecer. A gente imagina aí os lojistas de shopping center como o público leigo, modo geral, talvez, né? Imagine o lojista de shopping center como ganhando fortunas, e na verdade alguns até faturam bastante bem, mas não é uma realidade igual para todo mundo. Então os lojistas fazem um investimento, entram no shopping center, mas eles operam também ali com fôlego muito curto, capital de giro pequeno, né? Então nesse momento o shopping está proibido de abrir. Então como é que o lojista vai vender, e como é que ele vai faturar, e como é que ele vai pagar a sua equipe, como é que ele vai pagar aluguel? Então são desdobramentos que precisam ser equalizados com a ideia de equilíbrio. E aqui em Brasília a gente de fato teve essa medida, me parece bastante salutar. Exatamente isso, é mais ou menos por aí, porque você imagina, né? Você perder um locatário que poderia ficar ali no seu imóvel por anos, ao invés de fazer um acordo, porque é a sua parte do pagamento dessa conta toda. Não tem jeito, todo mundo vai ter que ceder um pouquinho, né, doutor? É verdade, é aquilo que a sabedoria popular fala, né? O combinado é combinado, não é caro nem barato. Num momento de excepcionalidade, o direito tem ferramenta jurídica para trabalhar com a excepcionalidade. A gente tem a ideia de uma teoria da imprevisão, sem entrar em detalhes técnicos que não é o momento, mas a ideia de um evento excepcional, imprevisto, imprevisível e que quebra um equilíbrio contratual que existia no momento em que o acordo foi feito originalmente. O direito vai buscar recuperar o equilíbrio dessa relação contratual. Agora, você esperar que isso vá para o judiciário daqui a 6 meses, para ter uma definição daqui a anos, é muito complicado, né, Rodriguinho? Se os atores envolvidos nas relações tiverem aí um bom senso razoável, de olhar para a sua situação específica e se autocompuserem, propondo acordos, né, cada um cedendo um pouco, é o melhor cenário. Radiocondomínio.com. É isso mesmo, gente, não tem jeito. Agora é hora de esfriar a cabeça, ficar dentro de casa e renegociar contratos, né?
valores, rever gastos. Isso vale para todo mundo, para as pessoas físicas e para as pessoas jurídicas, inclusive os condomínios. Doutor Marcos Vinícius, na segunda-feira agora, dia 23 de março, você subiu um vídeo no YouTube a respeito de um debate que aconteceu, né, com a doutora Adriana Kingeski, o Leonardo Volpatti, com o senhor Marcos Vinícius Martins, que estamos falando aqui agora, e também com a doutora Mariana Bogos. A respeito do que foi esse assunto. E esse vídeo está disponível para os síndicos de todo o Brasil acompanharem? Bacana, Rodriguinho. A gente encaminhou para você aí a divulgação, você sempre parceiro, muito cavalheiro, nos dando esse apoio, né, essa parceria que a gente está construindo e continua construindo. E eu queria aproveitar o espaço e pedir desculpas, né, porque por motivos excepcionais, eu acho que o coronavírus contaminou os meus sistemas, computadores e internet, não sei o que foi, apesar de todos os ensaios prévios, mas na hora H a gente não conseguiu botar a live no ar e a gente tem um público aí que ficou desassistido. Mas a gente filmou, a gente gravou o debate em vídeo e a gente subiu esse vídeo que está disponível aí para quem quiser dar uma acompanhada. A gente atua lá na Comissão de Direito Imobiliário da Associação Brasileira dos Advogados e nessa nossa comissão a gente promoveu esse debate e está disponível para quem quiser dar uma recuperada no conteúdo. E no nosso encontro, a gente falou muito do que a gente já tocou aqui, eu e você agora, Rodriguinho, mas a gente falou, por exemplo, situações envolvendo a realidade dos condomínios, né? Não necessariamente, não restrito à realidade financeira, mas modo geral. Então nós temos uma situação de saúde pública e a gente queria indagar o que o síndico pode ou deve fazer e o que as pessoas podem ou devem, né, adaptar o seu comportamento para que esse momento seja transcorrido da melhor forma possível. Daí nós abordamos questões que eu acho interessantes, como por exemplo a postergação de assembleias ordinárias. Você sabe que é muito frequente que as assembleias ordinárias dos condomínios aconteçam no começo do ano. Então muitas assembleias deveriam estar acontecendo agora e a recomendação é de suspensão, porque atendendo às determinações dos órgãos públicos, nós temos que evitar aí reuniões e aglomerações. Esse é o primeiro ponto. E daí desdobra a questão do mandato do síndico. O síndico ia ter o seu mandato concluído e aí teria que ter uma nova eleição e essa eleição não aconteceu. A prorrogação excepcional do mandato também a gente conversou. A ideia do dever do síndico está atuando aí com o aspecto da prevenção, como o fechamento das áreas comuns, né? Aquela churrasqueira coletiva, aquela área gourmet coletiva, nada disso pode funcionar nesse momento onde o poder público determinou o fechamento. Veja, eu não estou falando de arbitrariedade, estou falando do síndico implementar medidas que foram determinadas pelo poder público nesse contexto. Nós temos uma notícia, Rodriguinho, não sei se chegou aí para ti, de moradores que denunciaram uma festa que estava acontecendo numa determinada unidade. A festa estava acontecendo dentro da unidade condominial e os moradores denunciaram pela questão da saúde pública e a festa foi interrompida e foi dispersa. Então são coisas que estão acontecendo, elas estão na alçada de responsabilidade do síndico e veja que o síndico não pode se omitir, porque é dever do síndico zelar pelo condomínio e dentro do condomínio está o assunto saúde pública. Então a omissão seria a pior das hipóteses. Falamos assuntos nessa linha, Rodriguinho. É verdade. Doutor, pelo que tudo indica, a gente já conversou disso via telefone, eu e você, o momento é de, acho que foi você que me falou isso, de prudência e canja de galinha. Exatamente, aquela velho ditado, né? Prudência e canja de galinha para a gente passar por essa turbulência, né? Papai já dizia que o seguro morreu de velho e o desconfiado continua vivo até hoje. Então não é um momento de aventuras. É claro que o isolamento, ele é um isolamento, vamos dizer assim, não absoluto, existem atividades acontecendo, mas
é necessário obedecer às orientações dos órgãos de saúde, dar cumprimento, né, às regras que estão sendo postas aí de confinamento enquanto isso estiver vigente, e muita calma, muita paciência, e nas relações econômicas contratuais, muita calma, nada de atitudes assodadas, né, enfim, é hora de sentar à mesa, negociar, estabelecer soluções de equilíbrio. Todos serão prejudicados, não adianta uma das partes querer botar o contrato no pescoço do outro, vamos dizer assim, e forçar um cumprimento literal. É claro que é bom, Rodriguinho, até para, contribuir um pouco mais, cada caso é um caso, no sentido de que, eventualmente, uma determinada atividade pode não ter sido, de fato, prejudicada. Uhum. Então, você tem que analisar a situação específica, analisar o caso concreto de cada relação obrigacional, seja num contrato de aluguel, seja na relação do condômino com o condomínio, e estabelecer ali, dentro da situação específica, acordos que almejam equilíbrio. Até porque isso fatalmente vai desdobrar numa enxurrada de ações judiciais. Então, pessoas que se sentiram ou prejudicadas de alguma forma, serviços que não foram prestados e por aí vai, né? Elas terão, isso fatalmente ensejará uma enxurrada de ações. Se as pessoas já tiverem o bom senso de estabelecerem aí um termo médio, um equilíbrio, buscar o entendimento recíproco, isso vai resolver demais, vai ajudar demais a que a gente consiga se levantar dessa questão, Rodriguinho. É verdade, doutor. Estamos falando aqui com o doutor Marcos Vinícius Martins, que é advogado condominial, advogado imobiliário, nessa tarde de quarta-feira, hoje dia 25 de março do ano de 2020, momento em que estamos vivendo o ápice da pandemia mundial aí, a respeito do coronavírus, o Covid-19. Doutor, eu quero agradecer aqui mais uma vez a sua gentileza de nos conceder um tempo aí na sua atributada agenda para nos conceder essa entrevista aqui na radiocondomínio.com, viu? Eu que agradeço, Rodriguinho, como sempre digo, você é um cavalheiro, a tua equipe é excepcional, sempre uma cordialidade que nos dá muito prazer em ter essa relação de parceria, troca de informações, etc. E queria só aproveitar aqui o teu espacinho, deixar um abraço para dona Rosane, mamãe, fazendo aniversário hoje. Dei um beijo nela por telefone, não pude encontrá-la por toda essa questão de quarentena e etc. Não estamos comemorando aniversários presencialmente, mas fica aqui meu parabéns público para dona Rosane. Rosane? Rosane. Ô, dona Rosane, pega o nosso abraço aqui também de toda a equipe da radiocondomínio.com e dos síndicos de todo o Brasil, dona Rosane. Feliz aniversário e fique em casa. Logo, logo isso vai passar e o doutor Marcos estará aí para comemorar, né? É isso aí. Doutor Marcos, obrigado. Grande prazer falar contigo. Prazer foi nosso. Obrigado mais uma vez. Abraço. Obrigado, querido. Valeu. Boa tarde. Valeu. Falamos aí com o Dr. Marcos Vinícius, que é um dos nossos parceiros aqui, sempre que pode nos atende, nos concede uma entrevista para falar de diversos assuntos. Hoje a gente bateu esse papo aí bacana a respeito dos desdobramentos do coronavírus dentro dos condomínios brasileiros. Você pode participar com a gente, pode mandar a sua opinião, pode sugerir uma pauta para que a gente possa conversar aqui, tá bom? O nosso WhatsApp é 61984669605. Não só você que é síndico, mas você que tenha alguma ponderação a respeito desse assunto que tem tomado conta de toda a sociedade mundial, da humanidade, né? Você pode participar com a gente e mandar aqui a sua opinião no WhatsApp da radiocondomínio.com, que continua com a sua programação 24 horas por dia e 7 dias por semana, com ou sem coronavírus. Radiocondomínio.com